Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão, data que busca conscientizar sobre essa doença crônica que atinge mais de 1,2 bilhão de pessoas no mundo. Conhecida como pressão alta, a hipertensão aumenta riscos de doenças cardíacas, cerebrais e renais, podendo levar o paciente a graves complicações ou até mesmo à morte. Neste podcast, conversaremos sobre o tema com o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista do Hospital Lefort, que trará 5 dicas importantes para prevenção e tratamento. Vamos começar? Dica número 1. Importância da atividade física. Fazer atividade física é muito importante para prevenir a pressão alta e também importante no tratamento. A gente sabe que as pessoas que fazem atividade física regular, elas são mais saudáveis e elas têm uma tendência menor de desenvolver hipertensão e doenças cardiovasculares. Atividade física, na verdade, se refere a qualquer movimento corporal que aumente o gasto energético, acima daquele de repouso, ou seja, qualquer atividade física que você faça, de trabalho, que você se movimente, atividades domésticas ou até de lazer. Já exercício físico é uma atividade mais organizada e que aí tem um objetivo específico, como melhorar a saúde, a aptidão física, etc. O importante, tanto na atividade física quanto no exercício físico, é que você tire o rótulo de ser uma pessoa sedentária, que não gaste energia, que fique sentado, deitado, muitas horas do dia. Então a redução do tempo sedentário, mesmo que você reduza um pouco desse tempo, já diminui o risco de mortalidade por doença cardiovascular. Agora, se você for fazer uma atividade regular, uma atividade física regular, vai diminuir a ocorrência de pressão alta. E para os hipertensos, quando você faz uma atividade regular, mais que 150 minutos por semana, que seria mais que 2 horas e meia, de exercício aeróbico, pode ser misturado aí com exercício resistido, né, de musculação, por exemplo, você vai ter redução de quase 50% de mortalidade e também redução dos níveis da pressão arterial. Por quê? A cada exercício físico e no pós-exercício, a nossa pressão reduz e o organismo vai ficando cada vez mais acostumado a ter essa redução da pressão arterial após a atividade física. Então, com atividade regular, a tendência realmente da pessoa que tem pressão alta é ficar com a pressão mais baixa. É lógico, se você for realmente hipertenso, antes de iniciar uma atividade física até mais intensa, se for o caso, é importante consultar um médico para avaliar, ver se você vai precisar de alguma recomendação, de até alguma medicação, antes de iniciar uma atividade física. Às vezes são precisos exames para ver a sua capacidade física, ver se não existe aí a coexistência de uma doença coronariana. Então é importante consultar o médico antes de iniciar uma atividade física, principalmente se for uma atividade física mais intensa, mais prolongada, para evitar que a atividade física ou exercício físico seja algo que possa ser ruim ou até deletério para a tua saúde. Mas, via de regra geral, manter-se ativo fisicamente reduz de maneira significativa a mortalidade da doença cardiovascular, prolongando assim a sua vida. Dica número 2. Cuidados com a dieta e sal. A dieta é muito importante tanto na prevenção como no tratamento da pressão alta, da hipertensão arterial. Todo mundo já ouviu falar sobre a redução de sal. Não, tem que tirar o sal da comida. O sal é bom para reduzir a pressão arterial. Enfim, na verdade, realmente a gente tem que reduzir o sal da alimentação. O sal, o cloreto de sódio, ele contém o sódio e o sódio aqui é o problema. Uma dieta com excesso de sódio pode elevar, sim, a pressão arterial. E o consumo de sal, ou do sódio, que está conjunto, né? Ela tem que ser numa média de no máximo 4 gramas por dia.
Essa é uma média mundial. Entretanto, a dieta do brasileiro está em torno de 10 gramas por dia de sal. Para as pessoas que têm pressão alta, ela não deve exceder 2 gramas de sal por dia. Então, o ideal é retirar o saleiro da mesa e fazer um consumo de alimentos que são pobres em sódio. A gente sabe que os elementos ou os alimentos industrializados, ultraprocessados, os embutidos, eles são ricos em sódio. Então as carnes processadas, como presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, bacon, a carne seca, os nuggets, os enlatados, como tem os extratos de tomate, conserva, os queijos amarelos, como parmesão, provolone, e os temperos prontos, os macarrão instantâneo, além de molhos como mostarda, maionese, os extratos concentrados, enfim, os lanches industrializados, com batata frita, os chips, enfim, eles são ricos em sódio. Então, se a gente for partir para usar esse tipo de alimento, a gente tem que olhar a composição e o grau de sódio que tem. Um molho de shoyu, por exemplo, tem bastante sódio. A gente pode usar em menos quantidade ou evitá-lo. Então, observar os alimentos, a composição desses alimentos industrializados é muito importante. É óbvio que uma dieta mais natural, com alimentos frescos, legumes, verduras, frutas, isso é realmente o mais adequado. A gente não acrescentando sal a esses alimentos, a gente teria uma alimentação mais saudável. Além da restrição do sódio, a redução do sódio, que bastando você retirar o sódio da sua alimentação, diminuir bastante, a sua pressão arterial, se você é hipertenso, ela vai cair. Ela vai cair um pouco, e até de maneira significativa, entre 6 a 10 milímetros de mercúrio. Se a gente levar em conta que a nossa pressão medida em milímetros de mercúrio, a pressão normal seria 120 por 80, com queda de 10 milímetros de mercúrio, você ficaria com 110 ou 11 de pressão máxima. No padrão alimentar é importante a gente considerar outras coisas além da redução do sódio. A gente sabe que o consumo maior de frutas, hortaliças, os laticínios com baixo teor de gordura, os cereais integrais, além das oleaginosas, e reduzindo aí doces, bebidas, açúcar e carnes vermelhas, a gente tem um efeito também de redução da pressão arterial. Porque essa dieta vai ter um teor maior de potássio, de cálcio, magnésio, de fibras e quantidades reduzidas aí de colesterol e gordura total e saturada. Esse padrão de dieta, chamada dieta DASH, que é uma sigla do inglês, Dietary Approach to Stop Hypertension, é um padrão de dieta que é fácil de se levar e que ajuda, então, a reduzir a pressão arterial de maneira bem significativa. Reduz 11 milímetros de mercúrio da pressão alta, da pressão máxima, ou 7 milímetros até se você não tem pressão alta. Então, essa é uma dieta que realmente é bastante recomendada. E reduzindo a pressão arterial, a gente sabe que com esse padrão de dieta, a gente vai estar reduzindo também o risco da pessoa ter um AVC e também mortalidade cardiovascular, um infarto do miocárdio e até doença renal, como insuficiência renal. Então, a alimentação é um aliado muito importante da prevenção e do tratamento da hipertensão arterial. Dica número 3. A obesidade como fator de risco. A obesidade ou excesso de peso tem uma relação praticamente linear aí com a pressão alta. Quanto mais obeso, maior a chance da pessoa ter hipertensão. E muitas vezes, perdendo peso, você reduz a pressão arterial. Quase 60%, 75% das pessoas hipertensas, perdendo peso, ocorre uma redução da pressão arterial, porque nessas pessoas, uma adiposidade ou uma gordura excessiva contribui diretamente para o aumento da pressão arterial. Então, por exemplo, estudos mostraram que se você perder 5 quilos, isso em média
vai te diminuir em 4,5, 5 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Isso pode fazer uma boa diferença. Existem pessoas obesas que perdem aí bastante peso e que diminuem significativamente ou deixam até de ser tão hipertensas. Então, o ideal é manter um peso corporal saudável. Existe um índice, o índice IMC, tá certo? Que é o peso sobre a altura ao quadrado, que abaixo de 25 de IMC significa que a pessoa tem um peso adequado. Para cada aumento desse índice de massa corporal, ocorre um aumento linear aí do risco de hipertensão e do risco de morte. Pessoas que têm um aumento do IMC, a cada 5 unidades do IMC acima de 25, aumenta o risco de morte prematura em torno de 30% e de morte por doença cardiovascular por quase 50%. Então, o ideal realmente é reduzir o peso, diminuir a obesidade. Isso é medido por IMC e também pela cintura, que vai medir aí indiretamente a gordura abdominal ou a gordura visceral. Em homens, a cintura deve ser menor que 90 centímetros. E em mulheres, menores que 80 centímetros. Isso também é considerado um fator de risco cardiovascular quando as pessoas têm uma cintura maior que essas recomendações. E para perder o peso, a gente sempre pensa também em bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas também são calóricas. E a gente deve, se for o caso de consumir bebida alcoólica, com muita moderação. Por quê? As pessoas que bebem diariamente em uma quantidade mais importante aí de bebidas alcoólicas, quando elas diminuem a intensidade da bebida, a quantidade, ou até param de beber, a pressão delas abaixa, tem uma redução significativa, entre 5 a 6 milímetros de mercúrio. Então, o ideal é não beber, e se você for beber, que seja muito moderadamente. Porque além de serem bebidas que têm caloria e que podem levar você a aumentar o peso, quanto mais álcool você beber, maior a chance da pressão subir. Assim como o tabagismo. Quanto mais você fumar, maior a chance da pressão subir. Então, o adequado, e a gente sabe que o tabagismo tem uma relação direta com infarto do miocárdio, derrame, AVC, morte, é não fumar, cessar o tabagismo, e se você for beber bebida alcoólica, que seja de maneira muito moderada. Dica número 4. Perigos do estresse. Nós sabemos que o estresse está ligado a uma série de doenças. Para o aparelho cardiovascular, o estresse, tanto agudo como crônico, ele vai levar a um estreitamento das artérias por um mecanismo chamado de vasoconstrição. Isso causa uma resistência ao trabalho do coração, elevando a pressão arterial. E o estresse também leva ao aumento da frequência cardíaca, ou seja, um trabalho mais aumentado do coração, um consumo maior de oxigênio. E as duas coisas elevam a pressão arterial e, no longo prazo, são deletérios, aumentando aí a mortalidade por doença cardiovascular. Então, controlar o estresse é algo importante para quem é hipertenso. E é uma coisa difícil de se fazer, né? A gente procura no nosso dia a dia controlar o estresse e muitas vezes a gente não consegue. Mas existem algumas coisas que cientificamente já foram comprovadas e que reduzem sim, de maneira significativa, a pressão arterial. Uma delas é a meditação. A meditação, na verdade, é uma experiência de esvaziar a mente, tornando-a livre de pensamentos. É uma prática para você focar a concentração, pode ser num objeto único,
ou contemplar um aspecto da realidade, ou ainda desenvolver uma determinada qualidade mental ou mesmo comportamental. A meditação, de maneira sistemática, os estudos mostraram que pode reduzir a pressão arterial em até 4 milímetros de mercúrio na pressão máxima e 2 na pressão mínima. Agora, fazer a meditação pode ser que você não consiga, você não tenha como criar o hábito, apesar de que hoje em dia você consegue, você tem todo mundo no seu telefone celular, você pode conseguir, em vários locais, aplicativos, enfim, redes sociais, uma conexão para se fazer a meditação. Falando em conexão, muitas vezes a música está conectada com meditação, mas só o fato de você descansar e escutar a música de maneira calma, isso já mostra que você pode reduzir a pressão arterial. Principalmente, essa musicoterapia, se ela vier acompanhada de uma respiração mais lenta. Então, se você não consegue fazer uma meditação, não quer fazer, se você pegar 15 a 20 minutos do seu dia e fazer uma respiração lenta, normalmente a gente faz 20 respirações ou inspirações por minuto em média. Se a gente fizer metade disso, ou até entre 6 a 10 respirações por minuto, uma respiração mais controlada, acompanhada ou não de uma música, isso consegue reduzir a pressão arterial em até 6 a 7 milímetros de mercúrio, o que é significativo. Então, essas evidências existem, e se você é hipertenso e tirar alguns minutos do seu dia e fazer a respiração lenta, escutar música ou a meditação, isso vai estar sendo um remédio, ou seja, benéfico para reduzir a pressão arterial. Dica número 5. Espiritualidade. Vocês sabiam que a espiritualidade ou a religiosidade podem ser benéficas para a redução da pressão arterial e, consequentemente, aí reduzir a mortalidade por doença cardiovascular? Pois é. A espiritualidade está associada aos aspectos físicos, psicológicos e sociais que possibilitam a visão integral do ser humano, colocando ele no centro da atenção e do tratamento. Ela pode ser considerada como um conjunto de valores morais, mentais, emocionais, que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nossas no dia a dia. A espiritualidade se diferencia da religiosidade ou da religião. A religião é entendida como um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o transcendente ou o divino. Espiritualidade ou a religiosidade, elas estão associadas com melhora de qualidade de vida e redução de mortalidade, tanto cardiovascular e até por câncer, e até mortalidade por todas as outras causas. Os mecanismos envolvidos, na verdade, são esses benefícios da mudança do estilo de vida e que levam, inclusive, à redução de níveis de glicose, colesterol e outros hormônios e outras substâncias inflamatórias. Hoje já se tem estudos mostrando que o hábito de você orar, o hábito de positividade, o hábito de gratidão e de perdão está associado, sim, a uma redução da pressão arterial. Recentemente, agora em março, durante o Congresso Americano, do Colégio Americano de Cardiologia, foi apresentado um grande trabalho. E um trabalho feito no Brasil, em Goiás, com apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que mostrou que as pessoas que recebiam diariamente mensagens de espiritualidade, de gratidão, estimulando o otimismo, o perdão, a gratidão, elas tiveram uma redução da pressão arterial acima, em média, de mais de 7 milímetros de mercúrio, como se fosse até um remédio.
Isso, aliado à atividade física, dieta, outras atitudes não farmacológicas, como redução do peso, cessação do tabagismo, redução de bebida alcoólica, tudo isso junto, contemplado, na redução do estresse, leva à redução significativa da pressão arterial. Todas as atitudes em conjunto e agora, mais recentemente comprovado, a espiritualidade fazem parte desse complexo de tratamento não farmacológico, ou seja, tratamento sem usar remédios e que ajudam então a reduzir a hipertensão arterial, reduzir a pressão alta. Após essas 5 dicas valiosas, encerramos o nosso podcast especial sobre hipertensão. Agradecemos a participação do Dr. Marcelo Cantarelli, que nos trouxe informações essenciais para cuidados com a nossa saúde. E você, ouvinte, não se esqueça de realizar sua inscrição em nosso canal para não perder as novidades e outras entrevistas. Cuide sempre da sua saúde e até a próxima.